Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Ponto de Vista. A questão racial sempre foi central no debate de ações afirmativas no país. A Universidade de Brasília foi pioneira na implantação de cotas raciais entre as universidades federais. Além da UNB, no início dos anos 2000, outras universidades estaduais no Rio de Janeiro, na Bahia e do Mato Grosso do Sul também implementaram políticas e ações reparadoras para que mais negros ingressassem no ensino superior. No entanto, somente em 2012 começou a valer a Lei de Cotas Raciais no ensino superior e técnico. E em 2014 entrou em vigor a Lei de Cotas no serviço público. Em um país onde 55% da população é negra, preta ou parda, a política de cotas étnico-raciais tem sido fundamental para o combate ao racismo estrutural e a inclusão das pessoas negras em carreiras e setores onde os profissionais eram majoritariamente brancos. Nesta edição do Ponto de Vista, vamos explorar os impactos das cotas dos sistemas educacional e do serviço público, os desafios enfrentados e a importância de uma discussão aprofundada sobre o racismo institucional. Eu sou Regina Assunção e vou conversar sobre o tema com a cientista política Vanessa Machado. Doutoranda e mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, atualmente ela é diretora substituta de ações afirmativas do Ministério da Igualdade Racial. Além disso, ela é autora do livro Lei de Cotas no Ensino Superior e Racismo Institucional, que traz à tona questões fundamentais sobre a igualdade racial e o acesso à educação. Muito bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada por atender o nosso convite. Olá, Regina. Eu que agradeço pelo convite feito a mim. Esse tema das ações afirmativas, de fato, é muito fundamental para a sociedade brasileira e é uma alegria estar com você aqui hoje. Bom, para começar, eu gostaria de uma avaliação sua, já que você tem livros sobre essa questão, sobre esse período das ações afirmativas, né, a lei de cotas, tanto na educação quanto no serviço público. Sim, nós temos aproximadamente 20 anos de implementação das ações afirmativas raciais no Brasil. Então, atualmente, nós tivemos no ano passado a revisão da Lei 12.711, que foi essa revisão que garantiu com que aprimoramentos fossem incorporados à Lei de Cotas da Educação, entre eles a inclusão dos quilombolas, a redução da renda familiar, a previsão de que as pós-graduações também tenham ações afirmativas previstas e estamos no processo justamente de renovação da Lei 12.990, que é essa lei de cotas no serviço público. Em relação à Lei 12.990, os aprimoramentos que têm sido debatidos aqui no âmbito do Congresso Nacional é justamente a ampliação de 20% para 30% do percentual reservado para pessoas negras, indígenas e quilombolas nesse momento. Então, a gente traz outros públicos também para serem beneficiários das ações afirmativas no serviço público brasileiro. Acredito que todas essas modificações que têm ocorrido mais recentemente são muito fundamentais para o avanço das políticas inclusivas, seja na educação, seja no mercado de trabalho. A lei de cotas nas universidades também houve esse aumento para 30%? A Lei de Cotas das Universidades tem uma reserva de 50% para estudantes oriundos de escola pública e dentro desse percentual existem outros grupos que são beneficiários, entre eles pessoas pretas, pardas, indígenas, agora quilombolas, que também foram incluídos, e pessoas com deficiência. Então, a gente tem uma lei que ela tem várias subdivisões nesse processo da reserva de vagas. Agora, qual o impacto que a gente pode avaliar, que a gente pode verificar nesses anos todos, já que nós temos acadêmicos já formados pela lei de cotas? Eu acredito que é possível notar de forma muito explícita a diferença que as cotas trouxeram para as universidades federais e para os institutos federais. Antes da lei de cotas, a gente tinha um perfil que acessava com mais facilidade esses espaços e que é um perfil de uma trajetória social privilegiada, de uma trajetória de pessoas que conseguiam ter uma formação
básica que garantisse o ingresso no ensino superior de forma mais direta. Com a lei de cotas na educação, a gente consegue ter outros perfis acessando esse espaço e consegue fazer com que esse espaço da Universidade Federal, do ensino superior público, que é um espaço de privilégio e poder, a gente não pode esquecer disso, né? A gente está tratando sobre isso quando a gente está falando de ação afirmativa, que esses espaços eles sejam ocupados por outros perfis, por pessoas negras, por estudantes indígenas, e isso tem sido uma realidade nos últimos 12 anos no Brasil, a partir da Lei 12.711. Sim, eu gostaria de mostrar aqui um quadro do INEP, que foi feito com base nos últimos 10 anos, e eles fizeram esse levantamento da percentual de pessoas brancas, amarelas, pardas, pretas e indígenas. Esse é um dado que saiu esse resultado agora esse ano, mas os dados vão só até 2022. E é interessante a gente analisar que agora a gente está tendo um índice até semelhante de negros, pardos, né, e semelhante ao de brancos, né, juntando lá os 37% que a gente viu de entrada de brancos na universidade, pessoas que concluíram o ensino médio e ingressaram no ensino superior, e agora somando pardos e pretos, a gente também tem 37%, mas isso nem sempre foi assim, né? E esse aumento a gente pode dizer que tem referência com as cotas, não é isso? Sem dúvidas, as ações afirmativas, as cotas no ensino superior trouxeram justamente esse resultado de que mais pessoas negras conseguissem acessar esse espaço das universidades públicas federais. Esse era um resultado inimaginável no início dos anos 2000, né? Se a gente olha para os dados do início dos anos 2000 nas universidades no Brasil, a gente tem uma desigualdade radical. E a gente entende a partir desses dados que a implementação das cotas no ensino superior fez total diferença para que a gente tivesse equidade no ingresso e para que mais pessoas com outros perfis, né, como mencionei, pretos, pardos e indígenas, pudessem estar também nesses espaços de formação e de construção do conhecimento no país. Eu queria que, lembrando o livro que a senhora escreveu também, abordando o racismo institucional, que relação a gente pode ter da política de cotas para combater esse racismo institucional? Eu entendo as políticas de cotas como uma ferramenta muito potente nesse processo de combate ao racismo. O que explica, que eu estava mencionando anteriormente, né, que no início dos anos 2000 a gente tinha uma desigualdade racial no corpo discente das universidades brasileiras. E o que explica essa diferença tão enorme do ingresso de pessoas brancas e negras no ensino superior? E com certeza o racismo está na base dessa formulação e de como as regras são colocadas para que pessoas com perfis específicos consigam acessar aqueles espaços da educação superior. Então, acredito que o racismo institucional ele é tratado e ele tem nas leis de cotas uma ferramenta para ser revertido na medida que a gente traz uma regra que é uma regra inclusiva, que é uma regra que considera o perfil étnico-racial das pessoas e considera toda a sua trajetória e acúmulo educacional para o ingresso a esse espaço que é o espaço da educação superior. Com certeza. Seria bom também a senhora abordar a questão, porque fala-se muito em racismo estrutural e racismo institucional. Podia falar para a gente dessa diferença? Sim, com certeza. O racismo institucional, ele está mais vinculado, os estudos e os teóricos que discutem sobre isso têm mencionado sobre as regras, os normativos que baseiam e que pautam as ações, seja no serviço público, seja nas políticas públicas que são ofertadas para a sociedade, seja para ingresso, por exemplo, ao ensino superior. E o racismo estrutural diz respeito à ordem social de uma forma mais ampla, à ordem econômica, social, às relações que se dão na sociedade brasileira e às relações econômicas. Então, o racismo estrutural ele tem essa perspectiva mais ampla de compreensão dessas relações sociais. Tá. Nós vamos apresentar aqui um vídeo, porque nós pegamos o depoimento de um estudante que entrou pelas cotas em 2019 para o UNB,
e ele acabou de se formar também esse ano, e é bom a gente ouvir quem realmente foi beneficiado, né? Uhum. O ingresso a partir das cotas raciais foi uma possibilidade que eu enxerguei enquanto ainda estava estudando para o vestibular, e foi algo que à época era muito opaco para mim. Eu não compreendia muito bem o sentido da lei de cotas. De início eu tive um pouco de receio, tanto em questão de me afirmar uma pessoa negra, mas depois eu fui compreendendo que seria uma questão de reparação. Porém, ao longo do meu percurso dentro da universidade, eu pude entender que a lei de cotas ela vai muito além de uma simples reparação. É um instrumento de luta, entre os vários instrumentos de luta do movimento negro, que sempre batalhou muito para que conseguisse essa vitória e esse avanço para o ingresso de estudantes negros e negras dentro da universidade. Bom, professora, é até bom a gente recordar um dos pontos que ele tocou ali, que as pessoas, muita gente, mesmo os negros estudantes que querem acessar a universidade, não entendem o sentido da lei de cotas. Por que ainda é tão difícil, depois de 20 anos de que já ocorrem essas cotas, ainda as pessoas entenderem a necessidade da lei de cotas? Sim, acho que isso é muito sintomático do racismo no Brasil, né? A gente teve um processo todo no Brasil de negação dessa identidade negra e de negação de que pessoas negras precisavam que o Estado tivesse uma ação direta e contundente para que a inclusão efetivamente ocorresse. A gente viveu um período longo também, né, nas décadas do século XX, do mito da democracia racial, essa crença de que nós vivemos em relações harmoniosas na sociedade brasileira, e tudo isso trouxe nós a esse momento com uma visão turva, como ele mesmo comentou, sobre quem somos, sobre a identidade de pessoas negras no Brasil. Então, todo esse processo de letramento racial, de entendimento de sua identidade negra, é muito fundamental para que você consiga compreender também a importância das políticas e a necessidade dessas políticas para melhoria das condições da população negra no Brasil. A gente sabe que a educação é muito fundamental no sentido de ampliação de mobilidade social. Então, no sentido de ampliação da sua renda, ampliação das suas possibilidades de trabalho no mercado de trabalho formal, ter acesso à educação superior vai fazer muita diferença nesse processo. Então, acho que, resumindo assim, o que eu gostaria de trazer é que o entendimento sobre a importância das políticas afirmativas, ele vem sendo construído ao longo dos últimos anos no Brasil. Ele tem como raiz essa dimensão do mito da democracia racial e todas as dimensões do branqueamento que a sociedade brasileira vivenciou, e nos últimos anos, com a existência das leis de cotas, mais pessoas têm se reconhecido como pessoas negras e têm se afirmado nessa identidade racial, nesse sentido de acessar esses espaços e terem melhores condições de vida na sociedade. Inclusive, os que criticam a lei de cotas, eles dizem que está ocorrendo fraudes, dizem que é um racismo reverso. De que forma a gente pode responder a essas críticas? Sim. Eu entendo que as cotas raciais, e aí falando especificamente das cotas raciais, uma forma do Estado brasileiro demonstrar que ele compreende que os direitos e os bens públicos eles são distribuídos de maneira desigual na sociedade devido à raça. Pessoas negras, estejam elas em quais classes sociais estiverem, têm uma diferença, estão geralmente em colocações inferiores a pessoas brancas, seja no mercado de trabalho, seja na educação, seja em acesso a recursos para a cultura. A gente poderia falar de diversas áreas aqui. Em relação à violência, segurança pública é um outro aspecto relevante. Então, reconhecer que o critério racial é um critério que distribui direitos e que distribui bens públicos
é o que baseia a existência das leis de cotas raciais, e esses argumentos, né, de que as cotas não deveriam ser raciais ou de que esse recorte racial é inadequado, não consideram esses dados de desigualdades que a gente tem no Brasil até os dias de hoje. Agora, por outro lado, realmente as fraudes já ocorreram, o ANB parece que já expulsou até alguns estudantes que fraudaram, né, as cotas raciais. O Ministério da Igualdade Racial, ele tem pensado políticas para coibir essas fraudes? Sim. A dimensão das fraudes é uma dimensão que tem sido trabalhada pelo Ministério da Igualdade Racial, sim. As comissões de heteroidentificação são esses espaços que existem devido às fraudes, né? No início da implementação das ações afirmativas, tentou-se em vários espaços realizar a inclusão das pessoas exclusivamente pela autodeclaração. Com o passar do tempo e com o aparecimento de casos de pessoas que estavam fraudando as ações afirmativas, foi necessária a instalação das comissões de heteroidentificação, e esse é, portanto, um espaço de controle social da política, um espaço em que se garante com que as pessoas que são efetivamente os sujeitos de direito da política sejam as pessoas que acessarão as ações afirmativas, seja no ensino superior, seja no serviço público. Então, o Ministério tem trabalhado nessa perspectiva do fortalecimento das políticas afirmativas, entendendo as comissões de heteroidentificação como um instrumento, uma ferramenta fundamental na garantia do direito. Com certeza. Agora, também tem o lado do serviço público, né? A gente está abordando mais a parte educacional. Que resultados a gente já pode dizer desses 10 anos da lei de cotas no serviço público? Tem uma pesquisa de avaliação realizada pela ENAP, que demonstra que a gente teve, de fato, uma ampliação do ingresso de pessoas negras no serviço público a partir da lei de cotas de 2014. Então, em comparação com os anos anteriores, a gente pôde notar que mais pessoas negras têm ingressado para as carreiras efetivas do Estado brasileiro desde que as cotas foram implementadas. Por outro lado, a gente tem outro resultado que já tínhamos um Estado brasileiro, uma composição desse serviço público extremamente embranquecida e com esse perfil que é o perfil que consegue acessar esses espaços de privilégio e poder na sociedade brasileira. Então, com esse quadro total já composto por menos pessoas negras, a gente teve um impacto pequeno ainda das ações afirmativas nos últimos 10 anos. Então, o que os resultados têm mostrado das pesquisas é que a gente teve um processo, sim, de ampliação do ingresso de pessoas negras, mas ainda foi um processo insuficiente para a diversificação e para a equidade dentro do serviço público federal. Gostaria de comparar também com outros países, se a senhora avalia que as políticas públicas que estão sendo implementadas, se elas se comparam às ocorridas em outros países, principalmente os Estados Unidos, que muito antes já tinham essas políticas, e em que patamar a gente pode dizer que a gente está nessa evolução para haver uma equidade entre negros e brancos? Sim. A gente sabe que a inspiração para as políticas afirmativas no Brasil vieram de outros países que já tinham essas políticas e já faziam essa implementação anteriormente. A África do Sul, a Índia, os Estados Unidos foram referências importantes para o Brasil na implementação das ações afirmativas, conforme a gente verifica hoje. Atualmente, na América Latina, e acho que esse é um dado importante para trazer, o Brasil tem sido um país precursor, um país que tem inovado nas políticas de igualdade racial, inclusive pela implementação das leis de cotas, pela implementação das políticas afirmativas. Então, nesse quadro comparativo, em termos internacionais, acredito que comparar aqui com a nossa região geográfica seja bastante oportuno. O Brasil tem sido uma referência, de fato, na construção de políticas inclusivas e na construção de políticas afirmativas.
E em termos de engajamento da sociedade civil organizada, porque houve uma luta realmente muito grande, mas era muito mais do movimento negro voltado para que realmente essas políticas reparadoras fossem implementadas. Mas hoje a sociedade civil ela continua, pelo menos ciente ou empenhada para que essas ações cresçam e sejam aperfeiçoadas? Totalmente. Acho que essa dimensão da sociedade civil é muito relevante também para ser trazida aqui para essa discussão, porque se não fosse, né, o movimento negro no início dos anos 2000 e ao longo dessas últimas 2 décadas fazendo toda a discussão em defesa das cotas raciais, de fato elas não existiriam no Brasil. Os movimentos sempre estiveram muito próximos, principalmente o movimento negro, né, posso dizer que conduzindo, liderando essas discussões sobre ações afirmativas no Brasil. E nos últimos 20 anos, os movimentos eles têm construído, inclusive, os aprimoramentos à política. Então, todos esses aprimoramentos que foram realizados no ano de 2023 na Lei de Cotas da Educação vieram de insumos que a própria sociedade civil foi verificando ao longo do processo de implementação que poderiam ser melhorias à Lei de Cotas na Educação. Em relação ao serviço público, igualmente, os movimentos têm estado muito próximos do Ministério da Igualdade Racial e da construção das políticas afirmativas no Brasil e têm sido muito fundamentais em todas essas discussões aqui no âmbito do Congresso Nacional, agora na Câmara dos Deputados, em relação ao aprimoramento da Lei de Cotas no serviço público. Então, a senhora lembrou agora o Congresso Nacional e nós temos pela primeira vez nessa legislatura, nós temos uma negra na Câmara, né? E isso cresceu, foi na última eleição que cresceu o número de parlamentares negros, que eram realmente, não chegava perto do percentual da população negra, né? E de que forma a senhora que estuda também o legislativo, né, a bancada negra do legislativo, como é que tem sido essa ampliação, de que forma que eles têm atuado para realmente reforçar essa legislação? Sim, os parlamentares negros também são muito fundamentais nesse processo todo de discussão das ações afirmativas e de outras políticas de igualdade racial no âmbito do Congresso Nacional. Destacar aqui a deputada Benedita da Silva, que é essa precursora e referência para o movimento negro e para a política nacional, uma mulher negra que tem estado dentro do legislativo desde a redemocratização. O senador Paulo Paim, igualmente, está aqui dentro do Congresso Nacional ao longo desse período todo da redemocratização, e a gente observa, né, nas últimas legislaturas, nas últimas eleições, uma ampliação gradativa e constante da presença negra dentro do Congresso Nacional. Ainda é muito reduzido se a gente for comparar com o percentual de pessoas negras na sociedade brasileira. Mas acredito que todos esses parlamentares têm feito um esforço realmente significativo para que políticas inclusivas, para que políticas que considerem as pessoas negras e garantam acesso às pessoas negras sejam aprovadas e se tornem leis de fato no Brasil. Porque a gente tem os recursos que foram definidos, né? 30% de recursos também, assim como tem as cotas para as mulheres, também tem os recursos para negros. Isso foi aprovado bem recentemente. Tempo de TV também. Que outras legislações estão por vir que seriam essenciais para ampliar essa participação, não só com 30%, mas pelo menos os 50%? Sim, acho que essa discussão sobre a inclusão na política eleitoral é uma outra fronteira da discussão sobre ações afirmativas muito relevante atualmente. Como mencionei em relação ao ensino superior, os espaços das assembleias legislativas, o próprio espaço do Congresso Nacional é um espaço de privilégio e poder. É aqui que as decisões e as leis são formuladas. Então, a presença negra, a presença de pessoas com perfis diversificados nesse espaço é muito relevante para a construção das políticas públicas e para as respostas que o Estado brasileiro é capaz de dar à sociedade. Então, a gente teve recentemente esses avanços, desde os anos 90, a gente tem a reserva de vagas para candidaturas de mulheres na política eleitoral, a gente tem visto ao longo desses anos muitas dificuldades na implementação dessa reserva.
E mais recentemente, desde 2020, a partir de um pedido da própria deputada Benedita da Silva, o TSE decidiu sobre a distribuição do tempo de rádio e TV e sobre a distribuição dos recursos dos fundos eleitorais para candidaturas negras. A gente ainda está por entender quais são os impactos efetivos e os resultados que essas políticas efetivamente conseguiram alcançar nessas eleições municipais, por exemplo, e nas próximas eleições que virão, mas não há dúvidas assim de que essa distribuição dos recursos, sejam os recursos financeiros ou os recursos de mídia, né, de tempo de exposição desses candidatos, será importante para o fortalecimento e a diversificação dos espaços políticos no Brasil. O nosso tempo está se encerrando, mas eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais, principalmente contando da sua experiência, que também entrou por cotas, não é isso? Isso mesmo, eu sou uma pessoa beneficiária das ações afirmativas na Universidade Federal. Tive a oportunidade de ingressar na Universidade de Brasília, essa primeira universidade federal, por cotas raciais, e tenho certeza que esse foi um processo muito relevante para abertura de portas e para que eu pudesse trilhar o meu caminho profissional até onde eu tenho estado hoje. E acredito também que esse processo vivenciado, né, de ser uma estudante beneficiária das ações afirmativas, me traz insumos para a prática profissional que eu tenho atualmente dentro da Diretoria de Políticas de Ações Afirmativas no Ministério da Igualdade Racial. Para concluir, eu gostaria de trazer a dimensão do PL de cotas no serviço público que está em discussão aqui no Congresso Nacional. Então, convidar a sociedade brasileira a se inteirar, a acompanhar o processo legislativo de tramitação dessa proposição. A gente acredita que a ampliação do percentual, a inclusão de indígenas e quilombolas, a inclusão dos processos seletivos simplificados será muito fundamental para que a gente possa seguir ampliando a diversidade e a inclusão de pessoas negras, indígenas, quilombolas no serviço público brasileiro. A gente acredita que ter servidores públicos com perfil, a gente tem falado no Ministério da Igualdade Racial, ter servidores públicos com a cara do Brasil fará muita diferença na elaboração das políticas públicas e na capacidade do Estado em ser responsivo na implementação dessas políticas. Então, convidar todos a seguir acompanhando a tramitação do PL de cotas no serviço público. Muito obrigada, professora. Foi ótimo conversar com uma especialista nessa área de cotas que a gente não podia deixar de abordar nessa série especial sobre o racismo no Brasil. Eu que agradeço, Regina. Foi um prazer estar com você. Nesta série do Ponto de Vista sobre racismo no Brasil, eu conversei sobre a política de cotas raciais com a cientista política e diretora substituta de ações afirmativas do Ministério da Igualdade Racial, Vanessa Machado. Você também pode acompanhar o Ponto de Vista pelo YouTube da TV Câmara. Siga ainda as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.